Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês 5 ideias simples de decoração de Páscoa que vocês podem estar fazendo aí e deixando tudo muito mais bonito para essa data tão especial. E no final eu também vou mostrar uma ideia de mesa posta que eu estou criando aqui para vocês se inspirarem. Então se você quer aprender, fica aqui comigo. A primeira decoração nós vamos utilizar aqui caixas de embalagem, essas caixas que é tipo um papel cartão assim, ele não é tão grosso igual um papelão, ele é mais fininho, mas ele também é mais resistente que uma folha sulfite, por exemplo, né? Então eu peguei aqui algumas embalagens que eu tinha em casa, tesoura, cola branca, essas fitinhas aqui, vocês podem utilizar barbante ou então fita bebê, qualquer fitinha que vocês queiram. Eu tô utilizando aqui dois tipos de tecidos diferentes, esse aqui é tipo um linho, algodão, essas bolinhas aqui de madeira, lembrando que isso aqui é opcional, tá? Se vocês não tiverem, não precisa também estar utilizando, ou então se vocês tiverem miçanga, vocês podem adaptar. E aqui, barbante. Então, eu peguei esse molde aqui na internet mesmo, de um coelhinho aqui, como se ele estivesse de costas, e aqui também um ovinho. Eu vou agora desenhar esse molde aqui na embalagem e depois recortar. Já fiz aqui os recortes, agora eu vou colar esse papel aqui nos tecidos que eu escolhi. Vou utilizar cola branca mesmo, tá? Se vocês não tiverem na casa de vocês algum tecido para vocês utilizarem, vocês também podem simplesmente estar pintando com tinta. Igual eu fiz aqui nesses ovos, ó, eu vou mostrar para vocês melhor depois. Esse ovinho aqui, eu pintei ele de tinta bege, porque esse aqui eu não vou colar tecido, eu vou desenhar em cima do ovo. Primeiro colo no tecido, que daí assim eu acho que fica melhor assim, o tecido fica mais esticadinho. Depois disso, quando tiver seco, aí eu venho recortando ao redor. Já vou botar todos de uma vez aqui. Dependendo da cor do tecido que vocês utilizarem, prestem bem atenção se não vai ficar transparente na hora que vocês colarem. Por exemplo, se eu estivesse colando essa parte aqui que tem desenho no tecido, iria aparecer do outro lado. Então, eu tô colando a parte branquinha. E outra ideia também é, se por acaso os dois lados tiverem estampa, vocês podem pintar um lado de tinta branca e colar no tecido. Agora que já secou a cola, né? Olha, eu vou mostrar pra vocês antes de cortar como fica esticadinho o tecido. Por isso que eu gosto de colar no tecido inteiro pra depois recortar. Então, agora eu vou começar a recortar aqui ao redor. Depois de cortar fica assim, só que esse meu coelho, coitado, deu uma comida aqui nessa perninha dele, ficou um lado maior que o outro. Eu vou utilizar a cola quente pra colar aqui o colarzinho do coelho. Então, eu passo um pouco aqui, venho com essa fitinha e ponho aqui no pescoço. Aqui eu vou colar o rabinho dele, que foi feito com algodão, né? Fiz uma bolinha pequenininha, mas vocês podem fazer um pouquinho maior também. E fica assim. Eu peguei o barbante, já medi ali onde eu vou colocar essa decoração. E eu vou começar agora aqui com a cola quente, colar os coelhinhos e os ovos aqui. E também passando as bolinhas de madeira, vou mostrar pra vocês. Antes de colar os coelhos e os ovos, eu começo passando as bolinhas pelo barbante, deixando mais ou menos um palmo de distância entre elas. Depois disso, é só colar tudo com cola quente. Então, gente, finalizei aqui o varalzinho, já coloquei tudo aqui na cordinha, com as bolinhas, e eu fui colocar no espaço onde vai ser a decoração, né? Mas eu achei que as cores não destacaram, porque eu vou mostrar depois pra vocês no próximo vídeo. Por trás tem uma pedra assim, que é mais ou menos dessa mesma cor aqui, e eu achei que não deu destaque nenhum. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou pintar. Vou pintar, por enquanto, os ovos, fazer ele mais coloridinho, e daí depois eu vou ver como é que fica lá, se eu pinto o coelhinho também ou não. Tá, então, eles nas cores amarelo, rosa e o verde. Por enquanto, fazer só os ovos pra ver como é que vai ficar. No coelhinho, eu optei por fazer um contorno com tinta ao redor dele. E nos ovinhos eu fiz alguns detalhes bem simples, aspirais e pontilhismo.
Agora, para a nossa segunda decoração, nós vamos precisar de ovinhos, assim, esses aqui são de isopor. Tem alguns que são de madeira também, mas o de isopor foi o que eu encontrei mais fácil. Vamos precisar desses ovos, 2 tipos de vidro, esse vidro aqui e um mais ou menos desses vidros de conserva que a gente vai colocar aqui dentro. A gente vai fazer aqui um arranjo para mesa com flores. As flores vocês podem estar utilizando flores secas ou então flores naturais, o que vocês tiverem aí, tá bom? Ou então até mesmo flores artificiais também. Primeira etapa, eu vou pintar essas bolinhas. Algumas já vieram coloridas, algumas eu comprei separado, vieram assim na cor do isopor mesmo, branquinha. Mas eu quero criar as minhas próprias cores, então eu vou utilizar aqui, eu separei 2 tons de verde, porque a minha mesa ela vai ser em tons de verde. E um tom de rosa, que é um rosa mais envelhecido. E o verde com rosa super combina, então acho que vai ficar uma combinação bem legal. Agora é hora de pintar os ovos e para facilitar aqui na hora da pintura, eu vou furar com esse palito de dente aqui na pontinha do ovo, que vai facilitar para que eu pinte ele todo de uma vez, né? E esse furinho ele fica praticamente imperceptível. E eu vou estar colocando ele aqui nessa caixinha de ovo, que daí vai facilitar na hora de secar. Para a próxima decoração, nós vamos utilizar papelão, sisal, ou pode ser outro tipo de corda também. Eu vou começar fazendo um círculo aqui, então estou utilizando esse bol como referência, vocês podem utilizar um prato também, ou então compasso. Agora eu vou fazer um outro círculo aqui menor, então eu vou medir aqui o centro desse círculo, para poder utilizar o compasso e fazer a outra marcação. A distância entre um círculo e outro é opcional, mas o ideal é não fazer tão grande. Eu deixei aqui exatamente 3 centímetros, tá? E agora eu vou recortar essa parte do meio e ao redor aqui do círculo. O centro é muito difícil de recortar utilizando apenas a tesoura, então eu vou fazer com compasso aqui, fica mais certinho. Para colar o sisal, eu passo cola quente apenas na primeira volta. Depois vou enrolando tudo ao redor, tentando deixar bem firme para cobrir o papelão por completo. Essa parte exige um pouco de paciência, então coloca aquela música que você gosta e aproveita o momento. Agora eu vou utilizar aqui aqueles ovinhos que a gente pintou lá no começo. Eu estou agrupando eles de 3 em 3 e colando com cola quente também. No meio eu coloco algumas mini flores secas coloridas que eu já tinha aqui em casa. E ao redor eu escolhi alguns galhos secos que eu peguei no quintal de casa mesmo. Por fim, eu coloquei um dos coelhinhos de papelão que eu também usei na outra decoração. Eu fiz ele penduradinho aqui no meio. Para a nossa decoração número 4, eu vou utilizar papelão e caixinhas de chá. Cortei 4 quadrados de cada, sendo 2 tamanhos diferentes. Agora eu vou pintar os quadradinhos menores com cores bem vibrantes. Já os maiores eu vou pintar só as bordas de dourado, como se fosse uma moldura mesmo. Enquanto isso seca, eu vou usar uma caixa de ovos, sabe aqueles pontos do meio? Vou recortar 5 deles, diminuindo um pouquinho o tamanho para encaixar direitinho no papelão e deixar tudo bem retinho. Com o lápis eu faço um desenho bem simples, como se fosse a blusinha do nosso coelho. Só 2 risquinhos para a gente poder pintar depois. Agora é a hora de pintar o focinho com um bege bem clarinho. Assim ele já vai secando enquanto seguimos. Vamos para as blusinhas? Escolham cores que contrastem com o fundo que vocês usarem, tá? Fiz 2 moldes aqui de orelhinha. Eu vou desenhar e recortar, serão 10 no total. Eu pinto com o mesmo bege do focinho e no meio eu pinto com rosa bem clarinho assim, para fazer o interior da orelha. Para desenhar o rostinho, eu estou usando uma canetinha Posca da ponta bem fininha. Faço o nariz, a boquinha, os olhinhos com muito carinho. Agora vamos colocar alguns detalhes nas roupinhas dos nossos coelhos. Estou fazendo listrinhas, pontinhos, espirais. Aqui deixem a criatividade de vocês falar mais alto. E chegou a hora de montar o coelhinho. Sério, eu tô amando ver isso tomando forma. Tá ficando uma fofura. Marco onde vou colocar cada parte. Uso cola branca para as orelhas e cola quente para o focinho. Faço mais alguns detalhes com tinta, tipo uma moldura ao redor, e também os pontilhados para dar mais vida ao fundo e destacar o quadro.
Voltando para os nossos quadros de papelão, finalizo com uma fitinha de corda natural ao redor. Eu adoro esse toque final porque dá um acabamento mais bonito e deixa mesmo com cara de moldura, como se fosse um retrato de família, sabe? Daqueles de antigamente. Eu coloquei o quadrinho do coelho com cola quente também. E para a base, eu estou utilizando uma tela que mede 40 por 30 centímetros. Eu estou pintando ela também com o mesmo bege do coelho. Mas se vocês não tiverem uma tela, podem utilizar uma madeira ou então mesmo um papelão. O importante é reaproveitar o que já tem em casa. A caixa de ovos ainda vai servir mais uma vez. Cortei umas meia-luas para criar uma moldura, posiciono os coelhos na tela primeiro e só depois eu colo essa moldura ao redor, no espaço que sobrou. Pintei elas de branco, mas não gostei muito no começo, então passei o mesmo dourado que utilizei nas molduras dos coelhos. Colei tudo com cola quente. Para finalizar essa moldura, utilizei mais fitinhas. Eu não tinha uma inteira para dar a volta ao redor do quadro todo, então eu fiz diferente de cada lado. E sabe que eu achei que ficou até mais interessante assim? Nem tudo precisa ser igual, né? Agora vamos para a nossa última decoração, que é a mais simples de toda. Pintei esses ovinhos de isopor com uma cor clarinha e desenhei um rostinho de coelho bem delicado, também com a canetinha Posca. Fica um charme assim. E agora chegou a hora da gente ver como essa decoração ficou na prática. Eu vou começar pela porta de entrada, colocando aqui a guirlanda. Então, eu já deixei um ganchinho aqui atrás, eu fiz com o próprio cordão mesmo para pendurar, mas vocês também podem estar utilizando aqueles ganchinhos de ferrinho. E coloquei um prego aqui na porta. Agora eu vou colocar aqui a nossa cortininha de ovos e coelho. Eu mudei a cor porque, como eu vou colocar ela aqui, ficou muito bege essa parte, eu achei que não destacou muito. Apesar de que ainda continua com cores bem neutras, mas eu não quero que seja a parte que tenha mais destaque aqui na decoração, né? Então eu vou amarrar primeiro as pontas. Aqui embaixo já tem tipo um ganchinho. Eu vou só amarrar aqui. E agora eu vou utilizar essa fita 3M, pedaços bem pequenininhos, porque eu vou colar os coelhinhos ali direto na madeira. E aqui no meio eu vou colocar esse quadro, que pra mim foi uma das peças mais legais assim dessas decorações de Páscoa que eu fiz. Por enquanto eu vou deixar ele aqui no meio, ainda vou fazer a nossa mesa, qualquer coisa eu dou uma mudada. Para montar a mesa eu escolhi uma toalha branca e usei 2 passadeiras verdes que super combinam com o tema de Páscoa. Como a mesa é redonda, achei que deu um charme a mais na composição. Agora é hora de montar o arranjo central. Preenchi um dos vidros com os ovinhos que pintamos. E no vaso do meio eu coloquei um pouco de água porque eu escolhi as flores naturais. Aí fui arrumando delicadamente, deixando tudo bem harmônico. Eu usei suplás de palha. Eu adoro esse contraste do rústico com o colorido de Páscoa. E para dar um toque especial, eu dobrei o guardanapo de tecido formando as orelhinhas do coelho. Olha só que charme ficou no centro do prato. E esse foi o resultado final da nossa decoração de Páscoa com a mesa posta. Eu espero que vocês se inspirem aí também e criem um momento ainda mais especial. Feliz Páscoa e não esqueça de comentar aqui embaixo o que achou desse vídeo e me conta qual parte da decoração que você mais gostou. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.